Isso é Aí muito nós vamos pior. cantar Arerê, o Grêmio vai ficar na Série B. Sabe que eu tô apanhando aqui É, em a gente casa, sabe né? que a gente tava querendo cantar, tem um arerê que tá rolando aí, que o Inter não tem taça pra erguer, né? Arerê, o Inter não Faz tem anos, taça né? pra erguer. É, é. Beleza, estamos começando mais um Grenal Corneta, o canal que reúne na mesma mesa virtual gremistas e colorados para analisar os jogos, debater os jogos da dupla Grenal, mas principalmente fazer corneta. Comigo hoje está o Franco, gremista, o Marcos Colorado e tá para chegar aí o Raulito Rodrigues, mais um colorado para compor a nossa mesa. Vamos começar de Grêmio, já que a gente está aguardando a presença de mais um colorado, mas vamos começar analisando as últimas rodadas aí do Grêmio. O Grêmio jogou pela última vez na Série B com O Criciúma. o poderoso Criciúma. Né? Foi um jogo melhor, né, Franco, do que os dois últimos jogos, os jogos anteriores, né? Cruzeiro e contra o Cruzeiro e contra o Ituano. Mas a gente ficou num empate em casa e a gente não pode deixar de vencer em casa, não pode deixar de ser preponderante em casa. O, o que te incomoda no Grêmio? Que me incomoda no Grêmio são tantas coisas. Não, mas falando sério agora, acho que tipo, a derrota para Chapecoense e esse empate, acho, contra o Criciúma, não estava em casa, tem que ganhar. A gente já tinha comentado aqui no canal que em casa o Grêmio tem que ganhar. Tanto que a gente tá a 3 pontos, eu acho, do Vasco no G4. Se a gente tivesse ganhado da Chapecoense, a gente estaria no G4, mesmo empatando com o Criciúma. Acho, empate em casa, todo mundo fica muito revoltado, mas o goleiro do Criciúma também foi o melhor em campo, na minha opinião. O Grêmio teve chance, o Diego Souza perdeu um gol, o Elias perdeu um gol no final também. Acho que é aquele jogo que... Acho que esses 2 pontos vão fazer falta podem fazer falta no final. E tu, Gustavo, não sei o que tu acha, tu foi pro Não, eu, estádio, né? eu vou dizer assim, o que me incomoda no Grêmio. Né? Acho que o que a gente vê em campo? A gente vê um time que deixa o adversário à vontade quando está com a bola. Né? O adversário fica à vontade quando o adversário está com a bola, o adversário do Grêmio fica à vontade. O Grêmio não tem uma pressão na marcação da saída de bola do adversário, nos desarmes, não tenta desarmar, assiste muitas vezes a troca de passe do adversário sem uma pressão maior em desarme. Sabe, isso me incomoda muito. A lentidão que tem na transição do Grêmio. Né? O Lucas Silva não entrou, não começou titular no último jogo. Atribuem sempre uma multidão, uma lentidão ao Lucas Silva, mas ele não entrou. E aí, o que explica essa lentidão? Muita lentidão no avançar do Grêmio, né? Isso me incomoda muito. E outra coisa que me incomoda é a falta de um jogador lá na frente que seja matador, porque a gente tem o Diego Souza que dá conta do recado, mas não dá para depender só do Diego Souza. Né? Ele realmente ele poderia ter marcado, o goleiro do Criciúma, ele teve duas defesas assim, a queima-roupa, uma atrás da outra, que Melhor em campo. demonstrou que realmente ele teve estava numa noite inspirada, mas o que está faltando para os nossos atacantes? A gente tá faltando um capricho no último toque na bola lá na frente, né? Eu acho que tá faltando calma. É, É muita pressão. Acho que eles estão sentindo essa pressão de ter que ganhar todos os jogos, de ter que subir na marra. E eu acho que o time é novo, o time é muito novo, tem jogadores muito novos. E eu acho que essa pressão tá fazendo mal.
para vários deles. A pressão, eu acredito que tenha uma pressão muito, muito forte. O Roger disse uma coisa na coletiva que me chamou a atenção, assim, e isso vale para a torcida também, né? Porque a torcida realmente ela se conteve e se manifestou foi ao final do jogo. Durante o jogo ela não estava contra o Grêmio. Embora em alguns momentos ali, no setor onde eu estava na arena, eu senti algumas Não manifestações. vaiaram o Elias quando ele errou o gol? Teve vaia em algum momento, mas não, agora eu não vou me lembrar, né? Mas em alguns momentos eu vi foi na hora de ir pro intervalo eu vi um pouco de vaias, assim, onde eu tava ali, né? Mas não tomou grandes proporções. Mas assim, o que a gente, o que eu vejo assim do Grêmio hoje? Parece que talvez a torcida tenha essa ansiedade, né? Mas talvez os próprios jogadores queiram subir imediatamente. Sim, e o Roger falou um negócio na coletiva que o Grêmio não vai subir em agosto. O campeonato vai até o final do ano. A gente tem que construir esse retorno para a Série A ao longo do campeonato. A gente vai para a 8ª rodada, né? Ou fechou a 8ª agora? Eu não me lembro. Eu não me lembro agora se fechou a 8ª. Bom, se fechou a 8ª, temos 30 jogos, né? Pela frente. Mais ou menos isso. Se estamos indo para a 8ª, a gente tem 31 jogos. Então tem muitos jogos pela frente. Mas o Grêmio tem que mostrar alguma consistência. Hoje eu já vi um negócio assim, a imprensa pressiona muito, né? Eu vi um comentarista hoje cravar, que o Bahia já subiu. O Bahia não, aliás, o Cruzeiro já subiu. O Cruzeiro já subiu. Eu acho Eu cedo particularmente demais acho que para o falar Cruzeiro uma... sobe. Eu acho que sobe, mas eu acho cedo demais para cravar alguma coisa nesse sentido. Porque se fosse assim, o Náutico estaria na primeira divisão hoje. Uhum. Porque o ano passado, Sim. até o meio do campeonato, o Náutico liderou. Né? Posso estar enganado. Mas, enfim. E aí, Marcos? Eu achei o jogo do Criciúma, o Grêmio Criciúma muito parecido com o jogo Inter e Avaí, né? O Grêmio pressionou e o gol não saiu. O melhor jogador do jogo foi o goleiro do Criciúma. E dá pra ver que o time do Grêmio ele tá meio perdido, assim. Eu acho que ele é muito lento na construção do jogo. Eu acho que aquele jogador que jogou o Gauchão aí, o Pedro Lucas, eu acho que é Pedro Lucas. É um meio campista, acho que ele cairia bem ali no time O do Pedro Grêmio. Lucas, sabe que casualmente encontrei o Pedro Lucas numa sorveteria, no bar, há duas semanas. Tá de volta aí o Pedro Lucas. Eu acho que ele teria lugar no time do Grêmio. E eu vi uma tese, umas 2 semanas atrás, que eu fiquei meio monitorando, assim. Se tu parar pra te pensar, o fator anímico de jogar contra o Grêmio é muito grande para um jogador que tá jogando no Ituano da vida, por exemplo, né? Então tu pega o Ituano, deu sangue pra tentar ganhar do Grêmio, né? E daí tu pensa assim, nossa, né? O Ituano joga bem todas. Não, o Ituano ele perdeu agora, ó. Deixa eu olhar aqui que eu tava olhando. O Ituano ele perdeu de 3-2 pro Novo Horizontino, eu acho. Deixa eu olhar aqui, eu tava olhando. Ituano perdeu de 3-2 pro Operário. E tipo, não é tudo isso. O time do Grêmio é melhor que a maioria dos times da Série B. O problema é o fator anímico que os times estão pegando para jogar contra o Grêmio. Eles vão contra o Grêmio e contra os outros times menores eles vão perder. Então, eu acho que o que falta do time do Grêmio é vontade de ganhar o jogo. E eu acho também que o técnico do Grêmio tá perdido. Porque ele poderia olhar para a base e olhar assim, não, eu posso botar o Lucas Silva no lugar do Vila Sante, que não marca ninguém, na minha opinião, bota o Lucas Silva lá e bota mais um guri para frente. Alivia o time do Grêmio para ir para frente. Tu não pode deixar o time com 3 zagueiros e deixar o Diego Souza lá parado. Não vai acontecer nada. Então eu acho que o time do Grêmio tem que ser repensado.
Ó! E aí, Raul? Raulito, Tranquilito. tudo Eu certo? ouvi ali só a deixa do Marquinhos ali, que Grêmio tem que ser repensado. A gente tá falando das últimas rodadas, em especial a última rodada, né, em que o Grêmio ele apresentou um desempenho melhor em campo do que as rodadas anteriores contra o Cruzeiro e o Ituano, mas não conseguiu ser preponderante em casa, ficou no empate, não perdeu, mas ficou no empate, ou seja, perdeu 2 pontos. E uma das coisas que me incomodam é a falta de pressão do Grêmio na marcação em saída de bola, por exemplo, ou em desarmes quando o adversário está com a bola. O Grêmio parece que os jogadores parece que assistem a transição do adversário, a troca de passes. O Grêmio também tem uma lentidão ao avançar na transição de meio de campo, ao avançar para o campo de ataque, aliás, para o campo de defesa do adversário. Então o Grêmio tem problema no ataque com relação ao último toque, não tem um jogador matador além do Diego Souza, né? E aí o Diego Souza dá conta do recado, mas não é o suficiente. Muitas vezes num jogo, em determinados jogos ele acaba não sendo suficiente. E aí a gente vê que na tabela o Grêmio não está tão mal assim, ele tem uma diferença, né, Franco, de poucos pontos para o G4. 3 pontos, né? Dois. 2 pontos? 2 pontos. Enfim, é pequena a diferença para o G4. Mas Dois a gente tá. Em qual rodada, Raul? A gente tá. Entrando para a nona. Entrando na nona. Então temos 30 jogos. Já fechou o oitavo. Não, é aí que tá. É aquela questão. O Grêmio completando a nona rodada, que é o Grêmio domingo vai fazer o fechamento da nona rodada. Trabalhando em cima de números, o Grêmio vai estar completando aí 25% do campeonato, né? 25% do campeonato. É um quarto? É um quarto. Tá. Então, aí que eu quero também falar uma coisa com vocês. Eu fiz aqui um esboço, tá? Se nós pegarmos esse um quarto, mais metade, mais 75%, mais 100%, o Grêmio não se classifica. O Grêmio vai ter que melhorar muito, tá entendendo? O Grêmio vai conseguir uma proeza, cara, que domingo ele faz o jogo de encerramento. Ele joga às 4, né, contra o Vila Nova na Arena, tá, às 4 da tarde. O Grêmio vai entrar em campo já sabendo o que ele tem que fazer para ou ele entra no G4 ou ele ainda vai jogar para ganhar, para não se distanciar, tá entendendo? Porque hoje, por exemplo, o que nós temos lá? O Cruzeiro com 19, Bahia com 16, o Sport com 15, o Vasco com 14, o Novo Horizontino, que a gente dava como descartado, cara, tá com 13, aí já vem o Grêmio com 12, o Operário com 12, né? Aí vem a turma dos 10 ali, que é o Brusque, o Criciúma e a Chapecoense. Depois, gente, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clubes com 11 pontos, com 8 pontos. Se eles ganharem, eles vão encostar no Grêmio. Olha só o grau de dificuldade que o Grêmio se colocou, cara. Né? Então, assim, o Grêmio conseguiu fazer um campeonato, um super campeonato brasileiro, porque, por exemplo, lá, o Cruzeiro, Bahia e o Sport ia jogar hoje, né? Não jogou por causa da chuva, tá? Que poderia ir se distanciar mais ainda, né? Então, ali, a diferença para o Cruzeiro já está em 7 pontos. Ele já não busca mais essa diferença no critério aquele do jogos 6 pontos, né? No confronto direto. Ele já não busca mais. O Bahia até tem que jogar com o Bahia, com esse tal. Mas eu vejo assim, o Grêmio se colocou numa posição, cara, que ele vai ter que. Tu falou agora, estava te ouvindo, o Grêmio vai ter que mudar muito, cara. O Grêmio vai ter que mudar muito. Porque senão, cara, vai chegar na metade, vai finalizar o primeiro turno, que vai ser um desespero, vai ser que nem o ano passado. Por isso que eu falo, né, a gente não pode ficar, tem 2 jogos, tem um turno todo. Gente, já estamos entrando na 9ª rodada. Se o Grêmio não subir, é o pior ano da vida do Grêmio? Eu acredito que sim, cara.
Olha, como colorado, e eu vou dizer assim, ó, o Grêmio não estando na Série A, para mim, cara, que vai lotar o Beira-Rio ou Arena? Grêmio, Inter e Goiás ou Inter e Grêmio? Num Grenal na Série A? Grêmio e Barueri e o Inter na Série B. Barueri na primeira, sabe? Não tem como, cara. Então, assim, claro, é bom pro torcedor, aquela coisa de tocar corneta, coisa e tal, mas pra qualidade do campeonato é horrível, cara. É O horrível. Campeonato Gaúcho já é fraco, né? Fica pior ainda. Bom, depois desse quadro aí, desolador, acho que a gente precisa... realmente o Grêmio precisa repensar algumas coisas. Eu continuo particularmente defendendo a permanência do técnico, do Roger. Acho que a mudança de técnico, uma mudança no comando técnico pode atrapalhar. Pelo menos nesse momento ainda há possibilidade de a gente manter o técnico justamente para que haja um resgate nas próximas rodadas aí desses pontos que se perderam, ou que a gente consiga correr atrás, tentar de certa forma virar esse jogo aí. Eu acho que é possível, né, Franco? Sim, sim. Acho que é possível. Quadro meio apocalíptico do Raul. Não, é que a gente tem que trabalhar em cima Boa noite, Franco. Desculpa, não tinha te dado boa noite. Tudo bom. Tudo certo. A gente tem que trabalhar em cima de números, né? E a campanha do Grêmio ano passado foi toda em cima disso, né? Faltava 3 jogos para sair da zona da degola, passou 1, passou 2, passou 3 e ficou na dependência do Juventude, cara. Eu tenho uma visão. A gente só tá esquecendo que o campeonato do ano passado era a Série A, que é mais difícil que a Série B, né? Eu tenho uma visão, Qualidade. assim, um pouco... É mais difícil tu buscar 3 resultados na Série A do que na Série B. Eu acho. Concordo contigo. Tu chegou num ponto, tá, que para mim a Série B, nesse grau que o Grêmio se colocou, o Grêmio que está dificultando o campeonato para ele. Sim, eu concordo plenamente. Foram 3 jogos, foram 3 vitórias em sequência e agora 3 jogos onde teve uma derrota e 2 empates, né? Então, não, se tu for olhar para trás, o resultado dos últimos 6 jogos não é tão ruim assim. A gente tem 3 vitórias, 2 empates e uma derrota, né? Quem tu tá tomando aí, Raul? Guaraná. Guaraná. Em homenagem ao Guarenha. Guarenha, que tá liderando o grupo. Não tá, o Inter tá. O Inter tá. Bom. Eu assim, Temos saldo de gols. Ainda não indo pro melhor do Sul, mas ainda continuando no Grêmio. Juventude. Eu acho que falta o discurso pré-jogo, aquele discurso forte pra te inspirar, sabe? Eu fico parando pra te pensar, tu é jogador do Grêmio, tá num momento difícil do clube. Às vezes a maioria do grupo é de gurizada, tu precisa de um discurso forte, né? Pra te incendeie, pra te ir, né, estriquinado no jogo. Aí tu para pra te olhar quem é o técnico. Aí tu para pra te olhar quem é o técnico, como é que o técnico fala? Eu já acho que os jogadores ganham. Eu escuto se ele é assim no vestiário. Mas e o jogador... Ele é perdido, porque num jogo ele fala uma coisa, no outro jogo ele fala outra, cara. Eu acho que o Roger tá perdido. Não, mas jogador de futebol, jogador do Grêmio já ganha bem, os caras não ganham mal. E ele precisar de discurso para se motivar, aí também larga, né? O cara já tem que ter a motivação de botar. Então, se não tá com vontade, sai. O Roger tira o cara que não tá com vontade. Eles não brigam pela bola. Vocês querem saber. Mas vai querer que o Diego Souza brigue pela bola? Mas o Diego Souza é um e os outros? Os outros 9 ficam na linha. Agora, o Franco falou uma coisa aí muito certa, né? Tu quer a maior incentiva, tá, do que tu vestir a camiseta do Grêmio e entrar em campo, cara? Mas o Muricy falava isso. O Muricy no tempo do São Paulo perguntavam, a pré-eleição antes de um clássico. A motivação, o que vai fazer? Cara, não, motivação eu não faço nada diferente, eu treino eles durante a semana. Não. Chega na hora, cada um tem que saber o que fazer, não precisa motivar os caras. Ganham bem, ganham em dia. A motivação é o jogo em si para ganhar.
Não é falta de vontade, eu acho. Eu não tô vendo falta de vontade. Eu tô vendo falta de qualidade. Falta de qualidade. Acho que essa história, essas coisas que eu pontuei, que é o que tá me incomodando há muito tempo, né? O Grêmio assiste o adversário quando o adversário tá com a bola. Ele não parte pra cima. Tu vê uma marcação, um cara marcando, mordendo. Tu vê sempre do adversário em cima do Grêmio. Tu não vê o Grêmio em cima de qualquer outro adversário. Desarmes, tu não vê. Tu vê o Grêmio assistir, tu vê os jogadores do Grêmio assistir a troca de passe dos adversários. Ele não parte pra desarmar. Tu vê uma lentidão no meio de campo. Não só no meio de campo, tu vê lentidão também lá na frente, né, nas laterais. E isso prejudica muito. Isso é falta de qualidade, treino, entendeu? Não é, os jogadores não estão com vontade para fazer desarme, não estão com vontade para correr, não estão com vontade para acelerar o jogo. Não é isso. A preparação física do Grêmio é melhor ou pior do que a do Criciúma? Com certeza deve ser melhor, né? Deve ser melhor, eu suponho que seja melhor. Então por que o Grêmio corre menos que o Mas se é falta de treino, não é culpa do Roger, então? Em parte sim. Eu não sei o que ele está fazendo com esse tempo que está sendo dado, porque as rodadas estão muito espaçadas, né? E a gente passa vários dias e a gente vê o resultado ruim em campo, sabe? 10 dias para ver aquilo contra o Criciúma. Exatamente, a gente passou. Não, contra o Criciúma foi menos tempo, porque teve o Ituano na segunda. Ituano e Criciúma. Não, foi Grêmio e Ituano. Foi 3 jogos, 3 dias. E agora o Grêmio vai ter olha o tempo que o Grêmio vai ter para enfrentar o Vila Nova. Exatamente. Aí jogou mal contra o Criciúma. Eu não acho que o Grêmio jogou mal contra o Criciúma. Só não foi suficiente. Mas, eu vou voltar na que nós comentamos no programa passado, tá? Será que o problema é que o Grêmio não estuda os seus adversários e os adversários sim estudam o Grêmio? Mas é que eu acho que a soberba do Grêmio já passou. Aquela história... Eu não vejo tanta soberba nesse sentido também. E aí eu acho que a sandalinha da humildade eles já calçaram. Não, eu acho que alguma coisa. Eu achei que o Grêmio tinha entendido a Série B. Eu acho que o Grêmio não entendeu ainda. Eu acho que não entendeu, não. Que não entendeu. Eu achei que sim. Até num dos episódios eu disse que precisava ver algumas rodadas para isso. Aí passaram algumas rodadas, de fato, vieram os resultados. E aí eu tinha achado sim. Não, eu acho que ele entendeu a Série B. Acho que não entendeu ainda a Série B. E não eu não tô falando o campo, eu tô falando o clube. É o clube que não entendeu a Série B. Tu sabe que é claro que nós torcedores, a gente sempre assim, o Campeonato Gaúcho ele te dá uma coisa infiel, né? Infiel, tu não pode, né? Então isso é público notório. Acho que faltou uma coisa na direção do Grêmio, assim, aí chamar a torcida e dizer assim, olha, esquece em título do Campeonato Gaúcho, sabe? Nós vamos começar a montar um time para disputar a Série B. O Grêmio parece que está montando um time depois do Campeonato Gaúcho para a Série B. Enquanto que ele já tinha que montar um time, tá? E agregar peças depois, né? Nesse sentido. Porque ali, quantos jogadores no Campeonato Gaúcho o Grêmio se dissesse? Jean-Pierre. Quem mais? O Wanderson, acho que saiu agora. O Wanderson. Não, o Wanderson saiu no Campeonato Brasileiro. Saiu no final do Campeonato Brasileiro. É isso, saiu lá no final. Mas Jean-Pierre, sabe? Churin. Olha só quanto tempo o Grêmio perdeu, cara. O Grêmio perdeu 3 meses para montar o time para a Série B, cara. Foi o Mancini. Perdeu tempo com o Mancini também. Perdeu tempo com o Mancini. Perdeu com essa questão. Olha, eu não duvido, tá? Eu não duvido que amanhã ou depois a gente seja surpreendido com a questão do Romildo Bolzan, que ele está largando e tentar a carreira política. Eu não duvido. Ele já falou que ele não vai ser. Pois então, mas... Ele já disse que ele não vai, ele vai focar no Grêmio. Mas a gente conhece bem, né, Marquinhos, como são os dirigentes, falam uma coisa e fazem outra, né?
Mas ainda eu vejo um pouquinho de esperança no Grêmio, que, por exemplo, amanhã é o jogo contra o Glória lá, a decisão da Recopa Gaúcha. Vai jogar alguns caras que podem querer provar que tem condições de jogar no time do Grêmio. Um deles é que a gente viu aqui perto aqui, que é o Natan, o zagueiro que jogou no Aimoré. Muito bom zagueiro. E aí, então, eu acho que esse rapaz aí, ele tem chance de, pelo menos, de vez em quando, jogar na Série B. Sabe que eu recebi agora à noitinha, um vídeo da chegada do Grêmio lá em Vacaria. É desolador. Mesmo sabendo que é um time reserva, coisa e tal, mas é a camisa do Grêmio que está sendo representada lá, né? Gente, assim, é desolador. É o vídeo que as redes sociais oficiais do Grêmio divulgaram, acho que eu vi também. Sabe, assim, tá bem vazio em torno do ônibus. Não, e outra assim, Roger, tudo certo? E aí, professor Paulo Paixão, tu não via aquele entusiasmo, cara. É uma decisão, é com time reserva, tudo bem, sabe? Mas, cara, é o Grêmio, é a camiseta, sabe? É o clube, é a instituição, cara. Então, assim, é um título, né? Queira ou não, é um título, cara. Mas o que pesa mais é a ansiedade. Acho que o que a gente tá debatendo aqui, essas questões que refletem no campo, a torcida que também está se sentindo muito pressionada e que começa a criticar o time ou a vaiar por pouca coisa às vezes. Tudo é ansiedade, tá todo mundo com ansiedade. Acho que o campo tá com ansiedade, a torcida tá com ansiedade, tá todo mundo ansioso porque quer ver o Grêmio de volta na Série B, na Série A, mas não tem como abreviar a Série B, entendeu? Sim. Não tem como. O jeito é jogo a jogo, cada jogo uma decisão, e é isso que de repente está faltando. O fator motivacional que o Grêmio precisa, que o Marcos citou, seja justamente esse, de encarar cada jogo com uma mobilização de final. Mas estamos no início do campeonato, é possível? Tem que ser, desde o início. Sim, desde o início. Por isso a nossa cobrança aqui no canal dos gremistas, no primeiro jogo lá contra o Ponte Preta, tinha que estar mobilizado para ganhar o primeiro jogo, porque cada jogo vai ser uma final. Justamente para que a gente não fique pressionado ao longo do campeonato. Senão a gente vai ficar pressionado ao longo do campeonato e a gente não vai ver o resultado acontecer. Chegar, a gente vai parar em empate, a gente vai ceder empate, a gente vai ser derrotado até em casa, e aí fica complicado. Os problemas do Grêmio com relação ao campo que eu citei, eles precisam ser resolvidos o quanto antes. E a gente sabe que o Grêmio tem limitações no elenco, a gente sabe que o Grêmio tem limitações em alguns setores, a gente sabe que a gente tem limitações em alguns jogadores que são a única solução têm limitações, né? É complicado, Mas vamos falar um pouco de Inter. Agora eu passo a bola pro Raul. Buenas, pessoal. Então, aí, aproveitando a deixa, vamos então falar do co-irmão Colorado Vermelho. Gente, o que aconteceu ontem naquele gol do... Ontem, né? Sábado. Naquele gol de falta do Valdívia, valendo a lei do ex, aliás. O que vocês viram? Se vocês prestaram atenção no gol, na cobrança de falta, o ridículo que aconteceu naquela barreira? Eu vi que o Daniel falhou contra o Globo, pareceu o gol do Globo lá, o de falta também. Marquinhos. Bem parecido. Ele falhou no gol. Mas ele botou a barreira errado e falhou, e ainda conseguiu tocar na bola e botar a bola pra dentro do gol. Ele falhou no gol. Gustavo. É bom esse Daniel, hein? Olha como é bom esse Daniel. Depois criticam os goleiros do Grêmio, né? Que estão na seleção olímpica, que estão na seleção, né? Não tem. O goleiro de vocês. Mas o Daniel não chora. Mas ele não chora, mas toma frango, né? O que é pior?
Não Ah, sei. em matéria de Acho que choro, tá tu uma entende, folga. porque tu só chora. Não. Tu só chora aqui. Ó, sentiu o golpe. Levou Não. pro. Sim, agora falando sério. Senhores, vocês viram quem é aquele infeliz que ficou atrás da barreira sentado e a bola passou nas costas dele? Vocês já prestaram atenção na cobrança Não. de falta? Quem? Prestem atenção. Eu não sei quem é o infeliz. Não, não é o Não Moisés. sei quem é. O Daniel montou a barreira, tá? Aí o cara, em vez de se deitar atrás da barreira, porque se ele tivesse se deitado, a bola ia pegar nele. Aí o que ele fez? Ele ficou sentado, tipo que diaba, tá? E a bola me passou nas costas dele, e aí foi onde o Daniel perdeu o tempo da bola. Quando vocês tiverem a oportunidade, vocês revejam o lance do gol. Mas aí é erro do Daniel. O Daniel deveria ter mandado ele se deitar. Mas o cara chegou ali na hora, segundos antes, cara. Mas Ele chegou e sentou o juiz dá tempo pro goleiro arrumar a barreira. sabe? Então, assim, ó, pra mim foi falha do Daniel, até foi. Mas assim, quem é aquele vivente, cara? Por que aquele cara me foi pra ali, sabe? Pô, se ele tivesse deitado, cara, eu já acho um absurdo, tá? O cara deitar na barreira. Concordo. Eu acho um absurdo, cara. É um cara a menos que tu tem para sair pro combate. Caso a bola bata no travessão, o goleiro faça a defesa e respinga a bola. É um cara, até o tempo que ele vai levar para a lentidão, cara, para ele se situar onde a bola tá, é um zagueiro a menos. É que nem aquela questão assim, tu vai cobrar um escanteio. O Inter faz muito disso, cara. Eu detesto, cara. Vai cobrar um escanteio, aí vai o cara que vai cobrar o escanteio e fica um cara ali a 2 metros dele. Pra atrapalhar. Aí é o seguinte, aí tá sobrando um zagueiro lá na frente para fazer a defensiva. Isso não acontece só com o Inter. Eu vejo porque com o Inter é sempre essa sistemática de cobrança. Mas muitos clubes utilizam isso. Eu acho isso um absurdo, cara. Um absurdo. Sabe? Sei lá, um tipo de técnica de jogada que tu não levanta o braço, os dois, faz um tipo, uma perna cruzada lá para fazer. Mas não deixa um cara ali parado, cara. Sabe? Tu perde muito numa jogada disso. O Inter. Fala, Gustavo. Não, o Inter depois do Independente de Medellín, ele não tinha se encontrado, porque o que aconteceu com o Cuiabá? Parece que o futebol voltou, retrocedeu. Eu não estou entendendo, porque no último episódio eu vi os participantes aqui tranquilos, dizerem que estavam tranquilos em terem visto uma evolução no Inter. Estão vendo evolução no Inter. Mas o último jogo contra o Cuiabá demonstrou que o futebol do Inter ainda não se encontrou. Não concordo. Eu acho que o Inter jogou bem contra o Independente Medellín, sim. Só que o Independente Medellín é um time fraco. E eu disse que... O Cuiabá é forte. É o Cuiabáyer. Mas tá na primeira divisão, o Grêmio não. Mas enfim, se tu Mas o que pegar... que tipo, Perderam pro time de segunda divisão. perdemos, vai fazer. Se tu pegar o ranking da Comebol, o Pelotas tava na frente do Independente Medellín, uma coisa assim. Então, não tem parâmetro a Sul-Americana. Não tem? Então, se tu pegar... E o Inter ganhou do o Cuiabá empatou Gauchão? com o Inter? Empatou. Vai fazer, o Inter empatou com eles lá. O Inter começou perdendo, ainda teve uma reação. O time do Inter tava todo descaracterizado. Aí tem um goleiro que, quando é o momento ideal para ele brilhar, ele entrega. Vai fazer? O empate lá é um bom negócio. Se tu chegasse assim, tu prefere empatar lá ou perder lá? Eu prefiro empatar. Porque começou perdendo. Então, pra mim tá bom. Mas já são 4 empates, poderia né? ter ganhado o jogo. Tomou um gol do Valdívia. A lei do ex. O Daniel empates. Entregou. O que vai fazer? São 4 empates seguidos, né? Mas não perde. Mas também não ganha. Pode ser rebaixado só empatando. Quantos pontos estão do Z4? Mas pelo menos não perde. Quantos pontos tem... tem uma diferença aí entre o... Do líder? Não, do 2 Z4. pontos. 2 pontos. Do Z4?
Ah, Só do do Z? Do Z4? Do rebaixamento? É, 4. Do rebaixamento, Tem o quatro. primeiro que tá fora Tem é o 6. Cuiabá com 8 e é 4. 4 pontos. 4 pontos. 4 pontos. Não é muito, E né? 4 pontos da liderança. Vai Né? mudar o Que quê bom que tu agora? é otimista. Não, bom. Não muda nada. O time do Inter tá se ajeitando. Muda. Como não Mas Muda, 10 sabe anos por tá quê? essa gente. Sabe por quê, Não, Marquinhos? agora não muda nada. Muda, só porque se ele tivesse segurado, sustentado aquele resultado contra o Juventude e tivesse sustentado o resultado contra o Curitiba, o Corinthians, são 4 pontos. Coloca 4 pontos com os 10 que ele tem, ele estaria junto com o Corinthians, 14. Não, e tu tira um ponto do Corinthians. Tu era líder ainda. Aí Tira um era ponto do líder. Corinthians. Aí pior ainda, tu fez me lembrar isso. Pior Sabe o que ainda, que tá é acontecendo líder. num momento desse? A gente já tá se enganando que o time do Inter tem chance de ser campeão brasileiro. Mas a gente não pode pensar isso, Marquinhos, sabe? Tu tem que pensar, tá, que tu tem que ter entre os 4. Eu acho que tu ser campeão é a consequência de um trabalho, tá? Tu tem que manter. Mas, por exemplo, assim, o Franco fez, bem lembrado, tu tira um ponto ali do Corinthians, o Inter seria líder. E Seria o Inter líder. foi líder nessas rodadas e ainda assim ele caiu pra segunda divisão aquela vez. Era Porque um se outro. animou demais, pessoa que ia ser líder sempre e achou que tinha o time que não tem. Ah, mas aí eu vou fazer aquela mesma pergunta que fizeram para nós aqui. Se o Grêmio de 2005 é igual ao Grêmio de hoje, e se o Inter de hoje é igual a 2016. Mas o time do Inter ainda tá em formação. Se tu parar, não tem zaga. Mas Não tem zaga, tem 2 zagueiros. O outro não pode jogar tantas partidas. O outro tá machucado, o outro tá voltando disso. Não tem zaga, tá? Tu só tem um lateral esquerdo. Porque o lateral esquerdo reserva, o Moisés, não dá. Ele joga um jogo mais ou menos, a torcida não fala nada. Daí no outro ele faz a falta, já não tô querendo mais ele no time de novo. Aí tu tem um lateral direito, tá? Aí tu tem uma infinidade de gente no meio campo. Mas o centroavante matador não tem. Então o time não existe. O time do Inter está se reformulando. Esse ano é um ano de reformulação do time do Inter. Não Faz pode tempo que é reformulação. mas é culpa das direções. O Barcelos detonou o Inter. Então não pode achar, ter segurado o jogo contra o Juventude. Poxa, o Juventude podia ter ganhado o jogo do Inter lá. O Inter podia ter perdido o jogo contra o Cuiabá. Esses 2 pontos são preciosos pro Inter. Por quê? Porque foi jogos que eles jogaram mal. Ele devia ter ganhado contra o Avaí, sim. Entregou o jogo contra o Corinthians, sim. Mas ainda assim, comparado ao que poderia ser com o Cacique Medina, ou pior ainda, se tivesse trazido um outro Miguel Ángel Ramírez aqui, ia ser muito pior, porque ele ia estar lá na zona de rebaixamento, com 6 pontos. Que nem o Atlético Goianiense está. Então, eu acho que o time do Inter sim está invicto, não perde, mas é um time em reformulação. É a reformulação que precisa ter no Grêmio também. Eu fico meio, digamos assim, não tem termo nisso, mas eu não consigo ver, né, nesse sentido também, tá? Porque o time do Inter não é nenhuma desgraça também, né? Porque se a gente for analisar, outra coisa assim, eu já não digo mais as primeiras rodadas, não, o campeonato está na continuidade, cara. Tá tocando. Pô, vocês não viram o Palmeiras? O Palmeiras se recuperou, cara. O Palmeiras era 14º aí até 2, 3 rodadas atrás. Hoje o Palmeiras, o que o Palmeiras é? Vice-líder, 12 pontos. Tá entendendo? Então, assim, não dá pra gente parar também no tempo e achar, tá em reformulação. Eu acho que todos os clubes sempre vão estar em reformulação, porque eles sempre vão estar contratando, sempre vão estar buscando um cara da base. É uma constante, não tanto quanto. Mas o Inter também é aquela coisa, né? Pô, do campeonato. O Inter tá mudando quase todo o time, né? E o Inter amanhã o Inter vai ter uma preciosidade, né? Pode nos iludir amanhã, porque o time do 9 de outubro vai vir
totalmente reserva, né? Só com um titular, eu acho. Só o mas aí, titular já é ruim, imagina os reservas. Aí eu vi um post hoje que faz todo sentido. O cara ele postou assim: prefiro pegar o Manchester City, enlouquecido, campeão lá em inglês, né? O Guardiola como técnico, do que pegar esse time aí que vai vir com um titular. Porque o Inter, quando chega nesse time, que é pra te ganhar a dois Riveri, o Inter entrega. Ele não consegue jogar. Então, eu não sei o que vai ser o jogo de terça-feira, porque, tipo assim, ainda tu tem que ganhar o jogo e ganhar bem, porque o outro ainda pode fazer mais gols do que tu e tirar tudo da classificação. O Inter tem que estar. Vai ser o jogo, né? O olho no gato, o olho no peixe, né? Vocês sabem se vai ser o mesmo horário, os jogos? É o mesmo horário. É o fechamento da rodada, são os mesmos horários. Até eu vou conferir aqui, mas eu tenho quase certeza que é o mesmo horário. O Inter tá no grupo E, né? O Guaraná, se fizer uma boa partida. É o que eu tô tomando. Embora o Inter, existe a possibilidade do Inter fazer um bom placar amanhã, né? Só para confirmar, Inter e 9 de outubro às 21h30, Independente Medellín e Guaraná, 21h30 também. Os jogos são fechamento da rodada simultâneos. Senão vocês vão ficar para trás pro Guaraná, né? O Guaraná vai passar para a próxima Tu imagina o quadro, que nem o Franco falou no quadro do Grêmio lá, como é que foi? Falaste? O quadro do horror, né? Não. Do apocalipse. Tu imagina esse apocalipse no Inter amanhã. O Inter sai perdendo de 1-0. Não, e aí não tem o como, Guaraná faz 2-0, velho. Eu acho que não. Aí já a diferença que o Inter tem que tirar. Não. Eu acho que amanhã o Inter ganha. O futebol do Inter tem evolução. É o Inter eu não vou ficar me iludindo pelo que vocês estão falando, tá? O futebol do Inter está em construção e evolução. Vocês são o comitê da mentira do canal, tá? Não, mas o cara presidente do comitê da mentira não está aqui hoje. Coloca aquele Estevão lá, vai. Tu gravou eu falando um negócio que era totalmente sem contexto e agora tu disse que tu ia postar, sem vergonha. E eu que sou o tendencioso aqui. O Marcos está sempre invertendo a narrativa. O comitê da mentira virou os gremistas, quando na verdade sempre foram os colorados. Bom, mas o negócio agora de amanhã vocês acham que vão conseguir passar por isso, porque o futebol de vocês está em evolução. O contra o Cuiabá foi um tropeço. Então, vocês vão passar por isso, vocês vão passar para a próxima fase da Sul-Americana, da Sula-Miranda, e vão deixar o Guaraná para trás. Eu tô achando que isso é o meu palpite, né? Até porque o time já é ruim, com todos os titulares, como o Franco falou. Aí vai ter um titular só. Mas sempre por mais que o Daniel deixe escapar algumas bolas amanhã. O Daniel entregou pro Globo! Daniel entregou pro Globo! Como é que eu não vou me preocupar com o Daniel no gol? Eu acho que amanhã é o jogo pro Kehler, sabe? Outro técnico, né? Como diria o Pedro, o Inter parou de perder para esses jogos, para esses times ruins. Ele não ganha, mas também não perde. Mas é melhor do que perder, né? Olha, se tu troca um desses 2 empates por uma vitória, é melhor perder, entendeu? É melhor às vezes perder e ganhar. Se tu parar pra te pensar aqui, do que empatar o empate contra o Avaí, sim, é um empate amargo. O empate contra o Cuiabá não é um empate amargo. Mas se tu já empata todos os outros, se torna amargo. É que depende da situação de como que foi o jogo, né? O Inter, ele saiu perdendo contra o Cuiabá e empatou o jogo. Com gol de pênalti. Tá, mas perde pro Cuiabá e perde pro Juventude, mas ganha do Corinthians. Mas agora é melhor. O pênalti não ganha. O pênalti não empata. Agora eu vou te dizer uma coisa. O Inter que dificultou o jogo contra o Cuiabá.
porque ele preservou alguns jogadores. Sim. Então assim, o culpado não é o Cuiabá. O culpado é aquele que quis preservar o time do Inter. A prioridade é a Sula Miranda. Tá, então assim... É que eu não digo que a prioridade é a Sula Miranda. É que o jogo de amanhã seria mais importante, mas não que a Sul-Americana seja o foco inicial do Inter. Eu acho que... Mas o Inter preservou com foco na Sula Miranda. Eu não entendi. Mas não é o foco. O Inter ele tem que jogar bem a Sul-Americana, tentar ganhar a Sul-Americana e jogar bem o Campeonato Brasileiro. Tá bom, não mas quer daí dizer que também... a Sul-Americana seja mais importante que o Campeonato Brasileiro. Mas é que tu consegue recuperar foi a melhor. decisão tomada agora. Foi o mais importante. Foi garantir a Sula Miranda. O melhor desempenho na Sula Miranda. Eu até acho assim, quem vai com muita sede ao pote também se dá mal no final, né, cara? Pode não ganhar a Sula Miranda e pode brigar para não cair depois, hein, cara? Pode. O Atlético Paranaense brigou para não cair no final, mas ganhou a Sula Miranda ano passado. Não, mas o Inter tá em evolução, vai ganhar as duas competições. Então, ele vai evoluir. Cara, eu vou rir, porque quem vendeu essa tese aí, como é que é o presidente do comitê do... Foi o Pedro, né? Ele não tá aqui, cara, então eu vou rir por ele. O Pedro nós já buscamos a dele, tá? Quando o Inter vai bem, ele aparece. Quando o Inter perde, vai meio mal, ele some, ele arruma um compromisso. Ai, não vou poder. E ó, pica a mula. E deixa sozinho aí, com esses dois loucos. Vai. Ai, Gustavo. Não, eu vejo assim, agora falando sério, né? Não que não estejamos falando sério. Eu sempre falo sério quando o Inter vai ser campeão brasileiro da Sul-Americana. Eu tô falando sério. E tu acertou algum desses palpites? Um baita de um trovador. Não, eu tô esperando o final do ano, né? Apostei lá. Tá bom, cara. Coloquei meu dinheiro. Eu vejo meu dinheirinho, bom. Eu vejo assim, o Inter, cara, é outra coisa também. Tem que se decidir o que ele quer daqui para frente. Se ele passar amanhã, tá? Ele tem que, assim, nós vamos... Tu vai ter que priorizar, vai chegar ao ponto que tu vai ter que priorizar uma competição. O Grêmio fez isso em anos passados e fez certo, cara. Ele priorizou a Copa do Brasil, priorizou a Libertadores, sabe? Vendeu isso para a torcida gremista e a torcida gremista aceitou, foi junto, conquistaram, cara. O Inter vai ter que decidir vender a mesma coisa para nossos torcedores. Tem que priorizar a Sula Miranda. Se é o caminho mais curto para a Libertadores, se é o objetivo chegar, concordo contigo. O problema é tomar o Guaraná. Não, o Guaraná já tomou estragado, né? O Guaraná sem rolha, né? Sim, foram 2 empates com o Guaranha, né? 2 empates com o Guaranha. 2 empates. Até esse confronto aí, essa disputa pela vaga com o Guaranha, vocês deixaram de ganhar, eu acho, porque o time do Guaranha é inferior ao do Inter, embora eu considere o time do Inter ruim, mas é inferior. Tu considera o time do Inter ruim? Eu considero o time do Inter ruim, tá. Mas... Eu considero muito bom. Eu considero bom. A gente diverge. Eu não sei, eu não consigo acreditar muito no Franco. Mas eu considero muito bom. Eu pergunto para vocês, então. De opinião, ele não acreditava antes em mim, agora ele não acreditava no Franco, agora ele não acredita mais no Franco. Mas agora é que quando fala do Inter, acredita em mim, porque ele já tá até dizendo que depende de um pênalti agora para ganhar, porque o desempenho é tão ruim que depende da bola parada para ganhar. Ou para empatar. Agora, vocês. É aí que eu digo, né, o cara que foi melhor do jogo ontem jogou 15 minutos. Ontem. Da Penha. É de dar pena. Aí é o seguinte, cara, o que faz? Que nem diz o Chico Noveleto, ainda vou matar um treinador, né? Mas, cara, pra que fazer isso, cara? Então bota, cara. E o alemão tava machucado? Tá machucado? Não faz mais gol? O alemão acho que caiu na real dele, né, cara? O alemão mas o alemão nunca veio pra ser solução. Não, mas não era o Lewandowski dos Pampas aí depende de quem tá falando.
Eu nunca falei que o alemão era a solução do time do Inter. Esse Eu alemão sempre nem falei, fala alemão, é dialeto que ele fala. eu sempre falei que, pra mim, ele não poderia, tipo assim, achar que ele seria mais do que um Renteria, jogador de segundo tempo que entra e decide o jogo. Que entra e faz um gol. Tá, Eu mas- nunca falei que ele ia ser titular do Inter e que ele ia ser da seleção brasileira. Depende de quem. Tem gente que tava assim, se arreando que ele ia ser pra seleção, da Copa do Mundo, melhor jogador do mundo. Eu disse que não. O Ele é jogador de resultado- segundo tempo. O resultado do jogo passado contra o Cuiabá, ele foi é atribuído a quê? Atribuído ao time descaracterizado ou a, a falta de evolução que alguns aqui acreditavam que estava acontecendo no Inter. Time descaracterizado. Descaracterizado. Mas eu acho que falaram que é difícil empatar, que o Cuiabá é bom, então acho que é uma evolução, foi bom o empate. O Inter tá evoluindo, Então, saiu perdendo. Tu não ouviu isso de mim. Eu não vendi essa ideia. Não, eu falei que sobre as circunstâncias o empate foi bom, porque começou perdendo. Então o Inter só começou perdendo e conseguiu ainda o empate por causa de um lance de bola parada, uma oportunidade, porque estava descaracterizado. Sim. E porque tinha um VAR. Então isso faz parte. Quer dizer, vai ter jogos que o Inter vai estar descaracterizado e não vai conseguir o resultado ou mesmo não vai nem chegar perto do bom resultado. Pois é, mas aí, Gustavo, aí sim, assim, existe a circunstância dessa descaracterização. Oh, coisa bonita, né? Uma coisa, sim, é tu tá descaracterizado por uma lesão, um cartão amarelo ou por uma expulsão. Aí tu tá descaracterizado por preservar jogadores, aí eu já vejo, é uma outra situação. E para mim, eu vou ser assim, eles não conseguem me vender essa ideia de descaracterizar um time, sabendo que é prioridade tu ganhar um jogo contra o Cuiabá. Vamos supor se eles colocam um time titular mesmo. Tu acha que não ganharia? 4-0 Inter, fácil. Não. Não, eu acho que tu poderia ganhar até 2-1. Tá, mas Raul, o Inter preservou porque tá priorizando uma competição. A direção do Inter optou por isso. De repente a comissão técnica comprou isso também. Priorizar uma competição. Sim. Estão priorizando a Sul-Americana. Então tem um contexto, né? Tem um sentido também essa preservação. Se ganhasse o jogo contra o Cuiabá, ficaria quantos pontos do líder do brasileiro? 2. 2 pontos. 2 pontos só? Não, ficaria 1. 2, né? Ele somou 1, Pois é. E aí entraria no G4. Sim. Então o Inter, pela segunda rodada consecutiva, por causa de um empate, tá, digamos, protelando esse ingresso no G4. Sabe quantas rodadas o Inter está protelando? No mínimo umas 3 ou 4. 4 rodadas. Desde o jogo contra o Avaí. Então isso é complicado. Por causa 4 rodadas, ou seja, são os 4 empates. São os 4 empates. Por isso que eu digo assim, o cavalo, o Inter tem assim, o cavalo paraguaio. 4 cavalos encilhados paraguai pro Inter, cara. O Inter não soube aproveitar. Aí não dá, né? Aí não dá. Aí eu te pergunto assim, qual é a prioridade? Aí, sabe, então, e a Sul-Americana seria uma prioridade se não tivesse tão na dependência de adversários, né? Se o Inter de fato tivesse com uma expectativa de passar para a próxima fase mais clara, tá na dependência de resultados também do adversário mais perigoso dentro do grupo ali, que se tornou o Guarenha, em razão do próprio Inter não ter vencido o Guarenha em casa e não ter vencido o jogo lá, porque o Guarenha, como eu disse, o time do Inter pra mim é ruim, mas o Guarenha é muito pior, né? Muito pior. Arrancou 2 empates no Inter.
Muito. Arrancou 2 empates do Inter. E aí isso e se colocou bem no grupo por causa disso, né? Por causa desses resultados com o Inter claro, outros resultados, mas esses resultados favoreceram o Guarenha. Né? O jogo fora de casa aqui no Beira-Rio, o Guarenha saiu com ponto daqui, o Guarenha. Sim. Saiu. Botou aqui. E ele, se eu não me engano, ele saiu na frente, né? Não, ele empatou. Saiu na frente. E saiu na frente. O Inter parou uma então foi um bom resultado. Claro, podia ter perdido. Em cima Podia do ter perdido. Mas podia ter perdido. Foi um bom resultado empatar com o Guarenha em casa, ótimo. O empate contra o Ituano lá foi ruim? Foi, porque começaram a ganhando e perderam no... Foi ruim porque a gente tava jogando mal, a gente conseguiu o resultado num lance com o Diego Souza, como eu disse, ele dá conta do recado, e a gente deixou ceder o empate nos acréscimos do segundo tempo. Então foi ruim pra nós. Foi ruim. E se o Ituano tivesse feito gol no primeiro tempo e vocês empatassem no finzinho do segundo? Ia ser bom ou ia ser ruim o empate lá? Ia ser bom. Tá. Então tá. Não falo mais nada sobre o empate. Ia ser bom. Só que é fora. Mas, Marcos, é diferente. A gente tava fora de casa, a gente tava jogando mal. Mas o Inter tava fora de casa jogando mal. Não, o Beira-Rio. Já tô perdido. No Beira-Rio. Tava no Beira-Rio. Mas o Inter tava jogando mal no Beira-Rio contra o Guarenha. Ou vai me dizer que tava jogando o fino da bola? Não tava. Tanto que foi o jogo de topim pra mandar embora aquele índio lá de cacete que não tinha nada. É verdade, foi o jogo da despedida. Nossa, né? Se ele ganhasse aquele jogo, ele tinha que ser mandado embora igual. Foi o jogo que eu saquei. Que eu achei o resultado entregou, excelente. pode ter entregado ali. Eu acredito que aí tem uma pedagogia de entrega para mandar. Facilitou, né? Facilitou, cara. Sabe que a gente que trabalha com educação, a gente sabe como é que é se meter. Então, assim, existe a entrega da pedagogia, né, dos jogadores. Facilitou. Então, facilitou. Aí veio o jogo de despedida do D'Alessandro contra o Fortaleza no Brasileirão. E a evolução começou, só que parou nos empates. Sabe qual é a evolução que venderam, que compraram? É que o Inter só perdia, né, cara? Aí o Inter agora empata. Se tu pegar... Mas tá melhor do que tava. Mas agora, se nós pegarmos, ele tá bem melhor, realmente. Mas é que... evolução que não tá perdendo e tá invicto a 8 jogos, mas tem 6 empates. Mas é estatística, né, infelizmente. Né? Vamos ver. E amanhã, cara, o empate tá bom amanhã, então. Não, cara. Se o Inter empatar amanhã, ele vai depender do resultado do... Mas se sair perdendo, se empatar, vai ser um bom resultado. Do jogo em si. Tá, concordo. Não, eu não compro essa ideia. Não. Daí tu já tá querendo distorcer, uma pergunta, que nem o Gustavo fala que eu faço. Cara, já vai... O frango é tão bandido, cara, que ele já vai me deixar sem dormir essa noite, ó. Ele é muito bandido, cara. Cara, eu acredito que amanhã o Inter deve ganhar. Tem que ganhar. Se ele priorizou a Sul-Miranda, ele vai ter que ganhar. Exatamente. Ele vai ter que ganhar, cara. Vai ter que ganhar bem por o Guaraná não fazer, mesmo fazendo um bom resultado, não ultrapassar nos critérios de desempate. Se der o resultado igual, passa o Inter. Uma comparação. Se o Inter não se classificar, perder a classificação para o Guaraná e o Grêmio permanecer na B, o que é pior? O Grêmio permanecer na B. Mas claro que o Grêmio permanecer na B. Isso Aí nós vamos cantar Arerê, o Grêmio vai ficar na Série B. Sabe que eu tô apanhando aqui em casa. Sabe que a gente tava querendo cantar, tem um Arerê que tá rolando aí, que o Inter não tem taça pra erguer, né? Arerê, o Inter não tem taça pra erguer.
Se o Grêmio subir e o Inter não conquistar a Sul-Americana, né, mesmo priorizando, né, porque tô vendo que tá priorizando, Ó, o Franco caiu que nem o Grêmio. vai rolar um arerê, o Inter não tem taça pra erguer. Né, eu vou dizer assim, cara. Então quer dizer que o Arerê, vocês sofreram o golpe. Eu até Como não assim? parei para ver O agora arerê é nesse uma primeiro, música que nos incomoda, né? nesse primeiro momento, quem são Mas é óbvio. os prováveis classificados para da Sul-Americana, tá? Para ver até onde o Inter pode ir, para quem ele pode cair, tá? Mas eu vejo assim, tô tentando abrir aqui, cara. Cara, ele vai ter o Lanús da vida, Bah, não, aí ó, vai não, ter o a Racing, próxima fase é difícil pro Inter. A próxima fase vai ser difícil. vai ter o pro próprio Santos, Mas quer aí eu acho dizer, que vai ter o São Inter vai estar mais Paulo, cara. encaixado. Eu acho Hã? que aí o Inter vai estar mais encaixado. Só o que eu fico meio assim, por exemplo, o Alan Patrick, ele é titular ou ele é reserva do time do Inter? Pá, eu não vejo o Alan Patrick como reserva, cara. Pois é, Eu não eu vejo. já acho ele como reserva. Pô, Eu acho que o Cássio tem que jogar no lugar dele. até porque o que ele já apresentou, o que ele já deu nessa volta dele, no retorno dele, ele merece já a titularidade, cara. Pô, ele incendiou o jogo contra o Corinthians, né, cara? Mas eu já acho que no segundo gol do Corinthians ele tava meio morto no meio campo. Ah, mas o cara vinha quanto tempo ele já vinha parado, né? Então acho que ele não pode ser titular. Tá. Mas aquela coisa assim, tu pode sair jogando com ele e tu preservar ele, assim como o Grêmio faz com o Diego Souza. É. Sabe? Joga o cara desde o início, vê como é que tá e preserva. até o Diego tem jogado desde o início, né? O Diego tem jogado pelos 11, né, cara? Os melhores do Grêmio, o Diego, o Jeromel e Breno, e aí eu coloco também na conta o Bitelo, embora em algumas rodadas ele não apareceu muito bem e tal. Vamos para os palpites, de repente, né? Vamos. Começamos então amanhã com Inter e 9 de outubro. Marcos. Acho que dá 2-0 Inter. Gustavo. Olha, eu não gosto de palpitar a favor do Inter, mas tem que ser realista, né? Um titular só, do lado do 9 de outubro, acho que tem que ser uns 2-0 no mínimo pro Inter. Franco. 2-2 com 9 de outubro saindo na frente, daí fica um ótimo resultado pro Inter. Cara de o meu desejo é que o Inter tem que fazer uma goleada, né? Então o meu desejo é um 5-0. 5-0? Mas você falando sério, eu acho que vai dar por aí. Eu tô achando que o Guaraná vai comprar o jogo contra o Independente Medellín. Tô achando que não interessa o jogo que o Inter vai fazer, o Guaraná vai fazer melhor lá. Não tem como. Ele vai acabar comprando o jogo, cara. Não pode, não. Não é a Dolly pra ter dinheiro assim. É o Guaraná. Guaraná. Indo então pro jogo Grêmio e Vila Nova na Arena. Não tem um jogo taça. De decisão de título. Tá? Temos, claro. Como é que é? Grêmio e Glória. É verdade, amanhã, perdão, cara, perdão. Grêmio e Glória amanhã. Vocês não disputam título, esquecem o que é isso, a gente disputa. Não, cara, peço perdão. Vocês estão dando muito valor pro título, né? Que horas é o jogo do Grêmio amanhã? Reserva lá. Eu nem sei o jogo, deixa eu ver aqui. Eu nem sei, sabe, que eu até quero assistir num bar, eu acho. Porque eu não duvido que não seja... Não, televisão... Não, parece que a Sport TV transmite esse jogo, parece. Meu Deus. Pois é, que é um jogo, mas enfim, é um jogo estranho, né? Porque todos os jogos de Supercopa dos Estados é direito da Sport TV, né? O ruim é que não mostra ainda os jogos oficiais do Grêmio, né? Vai ser às 17 horas.
Pá, 17 nem horas? vou poder assistir esse jogo, então. É bem provável, não, mas bem provável que tenha transmissão do canal da rede, da Sport TV. O Premier, de repente. É, eu vou abrir com o Franco, começar então aí o palpite, Franco. 2-0 Grêmio. Gustavo? Eu vou acompanhar o Franco também, 2-0. Embora seja um time descaracterizado, a gente não tem com a mesma evolução do time do Inter. Como é que é? Hã? Vai ser um time Então quer dizer que se com o descaracterizado. time descaracterizado, o time não joga a mesma coisa. É isso que tu tá dizendo, porque Com o o time time do Inter descaracterizado. foi descaracterizado, tinha que sarandar o Cuiabá. Não, né? não, eu perguntei isso. Eu queria saber de vocês. Ah, Qual era o que tinha provocado a derrota contra o Cuiabá? O time ser descaracterizado. Empate. Aliás, o empate. O ótimo empate. O contra ótimo Cuiabá. empate. O ótimo resultado de empate contra o Cuiabá tinha sido por causa do time descaracterizado ou porque o Inter não estava apresentando toda aquela evolução que alguns aqui no canal estavam acreditando? E aí vocês disseram que era com relação ao time descaracterizado, que priorizou a Sula Miranda e não o Campeonato Brasileiro. E eu estou dizendo que o time descaracterizado do Grêmio não está com a mesma evolução do time do Inter. Aliás, o Grêmio não tem a mesma evolução do time do Inter e ainda, além disso, vai estar descaracterizado contra o Glória. Então vai ser um Mas jogo... tem jogador bolado que vai jogar pelo Grêmio. 2-0 Franco, 2-0 Gustavo. O Marcos é agente de jogador de futebol do Aimoré, só pode. Porque como valoriza os jogadores que jogaram no Aimoré... Eu acho que jogou bem. É agente, Mas eu acho né? que- Ou ele trabalha para os agentes. A gente engata teu palpite aí. 1-0 Grêmio. Bom, eu fecho com os guris aqui. Acho que vai ser 2-0 o Grêmio também. Glória de Vacaria não... Eu acho que pode dar 2-0 pro Grêmio, mas é como eu falei, o time vai estar descaracterizado lá. Talvez alguns queiram mostrar serviço para apresentar no Brasileiro Série B. O Roger fez questão de ir nesse jogo. Ele poderia ter acompanhado daqui. Ele fez questão de ir nesse jogo porque, ou seja, ele vai ver de perto, de fato, algumas experiências ali que ele vai colocar em campo, né? Uhum. Ele vai poder aproveitar depois. Vamos para o palpite, então, palpitão ali da Série A, Série B. Começando, então, Grêmio e Vila Nova no Serra Dourada, domingo às 4 da tarde. Gustavo? Mais um jogo fora de casa, Vila Nova. Eu não vi nenhum jogo do Vila Nova ainda, mas eu vou colocar, sei lá, 2-1 pro Grêmio. Só para te situar, o Vila Nova ele está com 8 pontos na 16ª posição. É o primeiro clube fora do Z4. O Grêmio tem que ganhar esse jogo. Embora seja fora de casa, o Grêmio tem que ganhar esse jogo. Eu vou apostar em 2-1 pro Grêmio. Franco? 2-0 pro Grêmio. Marcos? Um empate ruim pro Grêmio, que ele vai começar ganhando e vai ceder o empate no final, 1-1. Eu fecho com um empate de 0-0. Bom ou ruim o empate 0-0? Depende se o time tá descaracterizado ou se tá evoluindo, vai mas depender da tava descaracterizado. Dependendo do andamento do jogo. Então, se for 0-0, pelo contexto do Vila Nova, é horrível empatar. Pela classificação é horrível. E pelo objetivo do Grêmio é horrível empatar. A prioridade do Grêmio é ter que ganhar. Mas é aquela coisa, o Grêmio vai fechar a rodada. Vai jogar sabendo o que ele tem que fazer. Tá entendendo? Então, assim, por exemplo, já vai começar pelo jogo do Sport amanhã, que foi transferido para amanhã, né? Olha aí, coisa mais linda, passando aí na sua timeline. Eu tava dormindo aqui na minha frente. Senhores, segunda-feira, Inter e Atlético Goianiense no Beira-Rio, às 8 da noite. Marcos? 2-0 Inter. Gustavo? Vai ser aqui o jogo? Uhum. Uhum. Bom, como tá em evolução, eu vou apostar
Putz, no empate? Não, Só eu lembrando, vou apostar numa vitória. Acho que o Mano vai finalmente vencer no Brasileiro depois dessa sequência de 4 empates aí. lembrando que o Atlético Goianiense ele está em 17º com 6 pontos. É, o primeiro da zona. 17º? Então vou apostar em 2-1 pro Inter. Franco, 2-0 Atlético. quer quebrar a casa, né? Não, só. Eu acho que o Atlético também tá em evolução aí. Os últimos jogos tá. Tu sabe que a gente pega um termo e vai sempre agora, né? Evolução, vamos ver até onde vai agora. Eu acho que é o jogo da redenção do Inter, também do Mano, como o Gustavo falou ali. Eu acho que vai ser uns 3-0 ali. Só para 3-0. Virou goleada. Hoje os caras conseguem dizer 3-0 goleada, né? A gente não. Antigamente, goleada para nós era 4. A partir de 4-1, né? A partir de 4 gols, exatamente. Hoje não, né? Então. Mas tendo em vista tudo isso, senhores, vamos ver se nós teremos, né, jogos bons aí da dupla Grenal, né? São 2 decisões, Inter e 9 de outubro, Glória e Grêmio, né? Mas só uma vale taça, né? Só uma. A outra é pré-taça. Ou vale taça de cerveja também, né, meu amigo? Eu quero ver que tu fica aí te arriando que vale taça e vocês não ganham. Aí eu quero ver. Bom, mas valia taça. Pode ganhar ou perder, mas valia. Eu não sei o que é para nós ultimamente. Eu já não sei o que é pior para nós, Marcos. É tu não chegar e tentar conquistar uma taça, disputar uma taça e não conseguir uma taça. E a gente já tá na final da Recopa do ano que vem. Sim. Eu não sei, porque, por exemplo... Só resta saber quem é o adversário. O Inter foi pra final da Copa do Brasil aquela vez, perdeu pro Atlético Paranaense, que era melhor, e todo o trabalho não valia nada mais depois. Então eu não sei mesmo se é pior chegar e não ganhar, não sei. A gente tem esse estigma mesmo, né? Tu falou uma coisa com muita propriedade, né? No Brasil não existe aquela coisa assim, ser vice e o último é a mesma coisa. Hoje a gente já não pode dizer mais isso, né, cara? Porque ser vice do Campeonato Brasileiro e ser o último te leva à Série B, certo? E o vice te leva a uma Libertadores. Então, sair por isso só, a gente acaba já, né? Não existe mais isso, né? Vice é a mesma coisa que o último. Não é, cara. Tenta ser o último no Campeonato Brasileiro para tu ver sofrer as consequências, né? Então, não tem mais como isso aí. Então, isso aí a gente tem que banir. Tem que banir. Bom, senhores, é isso que nós temos para o momento, então? Nós temos mais algum assunto final aí de cada um? Bom, eu torço para que eu pare de me incomodar com aquelas questões que eu coloquei ali, né? Lá no começo do episódio, quando a gente debateu o Grêmio. A gente precisa evoluir em matéria de futebol. Não acho que é falta de vontade, é falta de qualidade. O Grêmio tem que começar a marcar mais a saída de bola do adversário, tem que adotar uma transição mais rápida no meio de campo. Não dá para culpar só um jogador. Tirando esse jogador, o Grêmio continua lento. Então não é esse jogador só o culpado. Pelo contrário, esse jogador em questão, que é o Lucas Silva, né? Ele dá uma proteção. Quando ele entra, realmente ele oferece proteção para o meio de campo do Grêmio. Mas ele é lento, mas ele oferece. Ele não é o melhor jogador para essa função? Não é. Mas não dá para criticar ao ponto de não deixar ele jogar. A gente colocou o Gabriel, ficou mais leve o meio de campo, mas a gente ficou mais protegido. A gente viu isso claramente contra o Ituano. Mas enfim, espero que essas coisas mudem, que venha um matador além do Diego Souza. A gente tem que ter mais opções no ataque que seja efetivo como o Diego Souza procura ser e consegue ser. É isso que eu torço por ele. Senão a gente vai ser o ano de sofrimento que eu venho repetindo desde o primeiro episódio. A gente precisa superar isso. Até o próximo episódio.
Certo. Marquinhos? Eu acho que o Inter vai ganhar os 2 jogos aí, que no próximo episódio, né, vocês vão ficar parando de falar, pegando no pé do Mano Menezes, que o Inter tá em constante evolução, e não sei o que, empate bom, empate ruim, que vocês são tudo ao comitê da mentira, vocês extremistas, tá? Beijo. Adora rotular, mas ele é o mentiroso. Franco, tu que conhece essas criaturas aí. Não, só que tenhamos uma ótima semana e todo mundo continue em evolução, aprendendo com a vida, no trabalho, na vida pessoal. E é isso aí. Até a próxima. Tô dizendo que o cara é bandido, meu. Eu espero que, para o bem do futebol do Rio Grande do Sul, os 2 times se proponham a ter a evolução, efetividade, que é muito bem colocado aqui pelo Gustavo, pelo Pedro, né, pelo Franco, por nós, pelo Marquinhos, todo mundo, pela Renata aí, para que a gente realmente consiga, né, ter essa evolução, essa efetividade, porque o futebol gaúcho está devendo o Campeonato Brasileiro, né? Claro, são séries diferentes, mas eu vejo assim, tem tudo para rivalizar lá o Grêmio com Bahia, Sport, Cruzeiro e Vasco da Gama, tá? E o Inter, não precisamos nem dizer quem são seus adversários, né? Todos aqueles que estão à frente dele. Então, o Inter que trate de começar a ganhar, né? Eu prometo para vocês que no próximo episódio então, vou trazer aí mais números detalhados, né, de Grêmio e Inter dentro das suas campanhas, né, porque eu gosto muito de trabalhar com números e é uma coisa que vem me chamando muita atenção, né? E aí então vou trazer assim, uma média de pontos do 4º, do 3º, do 2º e campeão das últimas séries B e também como aí da Série A, né? De Inter e de Grêmio, tá certo? Grenal Corneta fica por aqui.